Igreja, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria poder estar aqui com os irmãos e só testificando que o pastor Leandro, Léo, ele disse, o congresso lá dos jovens que participamos, foi uma bênção, foi algo assim extraordinário. Fazia muito tempo que eu não participava de um congresso jovem e de carnaval, principalmente de carnaval, Eu sou de Mato Grosso do Sul e a juventude, era em retiros de carnavais, com a juventude, e juntavam muitos, e ali nós tivemos tantas experiências, e até no congresso ali em Morrinhos, nós contamos, que nossa confirmação, nosso chamado missionário foi num congresso como esse, onde Deus falou claramente aos nossos corações. Meus irmãos, mas é uma alegria poder nessa manhã estar aqui, me sinto muito à vontade com os irmãos para compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E eu apresentei minha esposa, já falou, mas a minha esposa, Gleice, ela é do Espírito Santo, também filho de pastor. Nós voltamos do campo missionário no período da pandemia. Nesse período da pandemia aconteceram muitas coisas, e na vida de muitos missionários também, situações que não esperávamos, mas nós sentimos que foi um tempo de Deus para nós retornarmos ao Brasil e trabalharmos com missões aqui no Brasil. E aí nós nos filiamos a Pioneiros Brasil, a Pioneers Internacional, e tem sido um tempo maravilhoso, que Deus tem nos dado, e temos experimentado assim experiências tremendas da parte do Senhor. Mas essa manhã eu gostaria de falar um pouquinho sobre desafios. Eu não sei se você tem algum desafio pessoal. Alguém aqui, talvez até tenha que perguntar o contrário, alguém que não tem desafios, São tantos os desafios que nós temos enfrentados, como família, muitas vezes conflitos, questões de casamentos, questões de trabalho, criação de filhos, que não está nada fácil, nesses tempos. São tantos os desafios que nos envolvem, questão de enfermidade, como o pastor falou, meu irmão, passando por essa situação, e nós temos ouvido vários testemunhos também. São desafios que nós enfrentamos, e nós não temos como fugir desses desafios. Como igreja, há um grande desafio, o Léo tem compartilhado sobre a questão da construção, e o que Deus tem feito. Eu gostaria de ter estado aqui com os irmãos daquela feijoada que eu ouvi, que foi maravilhosa, Até eu falei para ele guardar um potinho para mim, mas não sobrou, A coisa foi tão boa. Deixa eu marcar o tempo, foi tão abençoado, foi além das expectativas, mas são desafios. Então, aonde nós olhamos, nós vemos desafios, e a nossa vida cristã não fica nem um pouquinho para trás. Podemos até dizer que todos esses outros desafios que citamos, família, profissional, construção, todos esses outros desafios, eles são influenciados pelo nosso desafio mais importante, que é a nossa vida cristã. E que muitas vezes nós focamos tanto nesses outros e esquecemos do principal. E nessa manhã nós queremos compartilhar com os irmãos sobre esse desafio. E para isso eu creio que precisamos entender muito bem as últimas palavras proferidas por Jesus Cristo, que encontramos ali em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu creio que são tão conhecidas, de todos nós. Atos capítulo 1, versículo 8, é um texto usado muitas vezes para o chamado, e para o chamado missionário, para esse mover do Espírito Santo, e nós queremos trazer no sentido de desafio na vida cristã. Atos capítulo 1, versículo 8, mesmo assentados, mas com toda reverência ao Deus da palavra, diz assim o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária, e até os confins da terra. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença nesse local. Te louvamos já por tudo que já ouvimos, pelos louvores, e agora nós colocamos, ó Pai, a tua palavra diante do Senhor. O Senhor sabe
o que está no meu coração. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui chegou nessa manhã. Por isso, ó Pai, nós clamamos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa continuar falando, Senhor, trazendo da Tua mensagem, daquilo que o Senhor tem para cada um que está aqui, a começar pela minha vida. Nós oramos, ó Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio que conhecemos bem esse texto, e nós vamos estar passeando um pouquinho aqui nesse início do livro de Atos. Só para nós lembrarmos os primeiros versículos, do capítulo 1 aqui de Atos. Aqui Lucas, ele testifica sobre o ministério, testifica sobre a ressurreição de Cristo. Ali, resumidamente, Lucas narra que aqueles 40 dias, que Cristo permaneceu no meio deles, Jesus ali falou sobre o reino de Deus, sobre os mistérios do reino. E ali Jesus deixou uma ordem ali no início. Ele disse para os seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém, permanecessem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, esperando a virtude do Espírito Santo, ou como diz em outra tradução, o poder do Espírito Santo, a presença viva do Deus Altíssimo que estaria chegando, caindo sobre os seus filhos. Então disse para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém. O objetivo da presença do Espírito Santo é muito claro aqui nas palavras de Jesus. O objetivo é um só, é testemunho, Diz lá o texto, o poder viria e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. A presença, o poder do Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos era o principal foco, o objetivo era testemunhar, ou seja, Jesus cumprindo, ou melhor, o Espírito Santo cumprindo a vontade do Pai, o desejo do Pai, que nós encontramos lá em 1 Timóteo 2,4, que é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do Pai, não apenas em relação aos africanos, aos chineses, não apenas em relação aos árabes, mas pensando no seu vizinho, pensando na sua família, pensando naquele que está próximo de nós. O desejo do Pai é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, experimentem essa verdade. E nesse ponto nós podemos chegar em uma conclusão lógica, Nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele deseja controlar a minha vida, deseja controlar a sua vida. Ele deseja realmente ser a pessoa importante, trazer Jesus como Senhor da nossa vida. E nós cremos que todo aquele que aceita Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador e Senhor, recebe o Espírito. Lá em Romanos capítulo 8, 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Então, o Espírito Santo em nós. Aí vem uma pergunta nesse início, O Espírito Santo em nossa vida, ele é um residente ou ele é o presidente? Ele é aquele que apenas habita em nós ou ele é aquele que tem dirigido, aquele que tem conduzido as nossas vidas? Isso é importante. Todos nós temos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, temos o Espírito Santo. Mas em muitas vidas nós deixamos ele ali, porque ele é cavalheiro. Ele não vai fazer aquilo que nós não dermos liberdade para ele fazer. E quando nós olhamos aqui no livro de Atos, os feitos, as realizações dos apóstolos, nós encontramos aqui o Espírito Santo como presidente na vida daqueles homens. O Espírito Santo conduzindo a igreja de Cristo, nos mostra ali o poder do Espírito Santo na prática. O Espírito Santo usando a sua igreja para fazer diferença. E é só ler ali no início desse livro o que ele fez com a igreja, a transformação que ele trouxe e que chegou até nós. E irei apenas destacar alguns aspectos da presença do Espírito Santo ali na vida cristã, na nossa vida cristã. E eu não quero dizer com isso, por favor, que o Espírito Santo trabalha dessa forma ou daquela forma, de maneira nenhuma. Na minha vida ele age de uma forma,
na sua vida de outra forma, e Ele vai te levando muitas vezes por caminhos que na minha vida foi para um outro lado, mas com o único objetivo, glorificar o nome de Jesus. Nós temos um problema muito grande em algumas igrejas, né, onde nós queremos ter a experiência que o irmão teve, né? Eu já participei lá na minha adolescência, lá em Mato Grosso do Sul, de alguns encontros assim, e isso em Piraputanga uma vez, né? Não vou detalhar o que aconteceu, mas o pregador até de São Paulo, que teve nesse acampamento, contou uma experiência sobrenatural. Quando acabou aquele culto, um grupo saiu e foi lá para o meio da mata, em Piraputanga, né? O Léo conhece bem esse acampamento, e ali ficamos até de madrugada pedindo ao Senhor a experiência que aquele pregador contou. Depois a gente cresce, né, irmão? Chega um momento que a gente cresce, né? Mas muitos ainda vivem isso, e nós temos que entender, como diz lá em João capítulo 3, versículo 8, o vento ele sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele faz isso hoje ainda, aquele que é guiado, dirigido pelo Espírito. E o primeiro aspecto dessa presença do Espírito Santo na vida cristã, pensando no nosso desafio cristão, é algo que os irmãos, eu creio que têm ouvido muito, estudos, mas eu quero trazer um aspecto prático, mostrando algumas experiências que passamos, que é a questão da oração. A oração. E nós cremos que toda obra, todo projeto, né, tudo aquilo que nós projetamos em nossas vidas, como pessoa, como família, deve ser iniciado e regado com orações. Nós somos um povo que falamos muito de oração e vivemos pouco essa realidade. É triste, mas isso é uma verdade. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, permanecer em Jerusalém. E é interessante que no texto, quando Jesus fala isto, ele não diz o que eles tinham que fazer em Jerusalém. Mas quando nós lemos aqui, diz que os discípulos, quando voltaram do Monte das Oliveiras, de onde eles viram Jesus subir ao Pai, lá no versículo 13, diz que eles subiram no local ali na casa chamada Cenáculo, que significa, né, uma sala de refeições, ou de um modo mais genérico, né, que é um local superior ali da casa, um local reservado. Diz que os discípulos chegaram, subiram naquele local, e diz a palavra que eles permaneceram, ou perseveraram unânimes em oração. Começou ali um movimento, antes mesmo do Espírito descer, eles já ajoelharam e começaram a clamar ao Senhor. E ali eu fico imaginando o que estava na cabeça daqueles homens, né? Aqueles homens tiveram uma experiência com o Mestre durante 3 anos, uma experiência intensa. Eles presenciaram milagres maravilhosos, ouviram ensinos que nunca haviam ouvido. A palavra de Jesus entrava e trabalhava no coração daqueles homens, largaram tudo e seguiram cegamente a Jesus Cristo, crendo na sua palavra, crendo que Ele era enviado do Pai, crendo que Ele era o Filho de Deus. Apesar que naqueles 3 anos, né, houve alguns momentos delicados, mas eles entenderam isso. E apesar de Jesus dizer para eles o que aconteceria, sobre o poder que viria sobre eles, tudo aquilo era novo para os discípulos. Eles não imaginavam o que aconteceria ali em Jerusalém. Eles apenas obedeceram. E sem saber como seria esse novo momento em suas vidas, eles colocam em prática aquilo que eles viram em Jesus Cristo. Eles colocam em prática o que eles aprenderam na prática com Jesus Cristo. Lembram lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, depois de um momento, né, de oração com Cristo ali com o Pai, os discípulos viram-se para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Eles já tinham entendido que a oração era o combustível, era comunhão, era intimidade. Se Jesus, o Filho de Deus, tinha essa necessidade, imagina nós. E eles aprenderam isso. Meus irmãos, a oração é uma das principais armas que nós temos e que nós não usamos. Essa é a verdade. É uma das principais ferramentas que o Senhor nos deixou e que nós não colocamos em prática. Sabe por quê?
porque nós não entendemos que nós estamos em guerra, não compreendemos ainda que nós não estamos aqui nessa terra passeando, nós não estamos aqui de férias. Enquanto pensamos isso, o diabo tem destruído os nossos casamentos. Enquanto pensamos isso, o diabo tem destruído os nossos filhos. Enquanto pensamos isso, ele tem armado ciladas, verdadeiras arapucas diante de nós e nós não enxergamos. Eu não conheço a realidade aqui dessa igreja, mas presenciamos igrejas aqui do ano passado, igrejas divididas por causa de partidarismo. Eu sou desse, eu sou daquele, e o diabo ali batendo palmas. Cristãos que não dão oi até hoje, não se cumprimentam, familiares que não se cumprimentam por causa de partidarismo humanos. E não esquece que o nosso reino não é daqui. E é isso que esses homens estavam partilhando, entenderam. Meus irmãos, no campo missionário, em várias ocasiões, podemos dizer assim, nós vimos essa guerra muito de perto, muito escancarada, em várias situações. O Léo acompanhei, e tenho acompanhado, tantas experiências que o Léo passou ali na China. E em África também não é diferente, tantos outros locais onde nós vemos essa carência, onde nós vemos o inimigo dominando assim, com as portas abertas, que ele está dominando também, não tenha dúvida, Porque ele está bem disfarçadinho, ele não quer que a gente saiba que ele está dominando, mas ele está aí. Em uma dessas ocasiões, ali no Togo, eu fui, nas viagens, nós supervisionávamos missionários da terra, que plantavam igrejas no norte do país, com treinamento, e nós direto estávamos visitando e estávamos com ele lá. Em uma dessas viagens, foi na Páscoa, eu e a Gleice subimos até o norte, e participar de um acampamento de Páscoa, que estariam 3 etnias presentes. Eram os Cocombas, os Lambas, eu fugi o outro nome da etnia, mas eram 3 etnias ali. O que acontece na Páscoa? Quando começa o domingo de Ramos, as igrejas batistas começam já a festejar ou a lembrar os passos de Jesus Cristo, naquela última semana. Começa com o domingo de Ramos, segunda a igreja está reunida, todos os dias a igreja se reúne, lembrando cada dia os passos de Jesus Cristo. Algumas igrejas como essas que nós tivemos no norte, alguns grupos, eles vão para um retiro. Então quando chega ali quinta, sexta, sábado e domingo, final, para entrar ali a Páscoa mesmo, sexta-feira da crucificação, sábado e domingo, eles ficam esses 4 dias em jejum, estudo da palavra e oração. Irmãos, foi algo assim que, uma coisa que eu digo, que no campo missionário, nós missionários aprendemos muito, vamos lá para ensinar, mas nós somos aqueles agraciados, abençoados, como aprendemos, e como muitas vezes eu senti vergonha de mim mesmo, diante da simplicidade, diante daquela busca dos nossos irmãos. Durante esses dias, jejum, oração, e ali, irmãos, eles realmente estão ali na busca, chorando na presença de Deus, clamando ao Senhor. E depois que a gente conhece a situação e conhece a realidade da cultura, entende a cultura, entende a igreja que já está ali, a maioria daqueles irmãos ali, nós estamos bem distante da capital, a maioria deles, eles eram, antes de conhecer a Cristo, estavam no animismo, eles eram praticantes do voodoo, não sei se já ouviram falar do voodoo, é uma prática muito forte daquela região. O voodoo nasceu ali entre o Benin e o Togo, nós ouvimos muito de voodoo no Haiti, mas saiu ali desse norte da África. No Benin existe o templo do voodoo, existe o feriado, tem um feriado nacional do voodoo. Mais de 50% da população, eles são praticantes, não é aquele de nome, não, são praticantes do voodoo. Em viagens que nós fizemos no Benin para o norte, nós tínhamos também missionários no norte, no Benin, as casas, ali, a gente chama de casa, onde eles viviam, mas na frente havia morros, o morro mais alto, o menor e os pequenos. Em cima de cada um desses morrinhos, parece um cupinzeiro, tipo cupinzeiro. Havia umas coisas brancas ali que escorriam,
Aquilo ali eram trabalhos de voodoo, representando o pai, a mãe e as crianças. E em cima ali eram os trabalhos que eram feitos para a proteção daquela casa, proteção daquelas pessoas que viviam nessas casas. Então era muito forte. E o norte ali do Togo era a mesma coisa. E aquele culto de oração ali na Páscoa, aquela busca, era justamente uma guerra espiritual. Eles entendiam que eles estavam no meio de uma batalha espiritual. E ali eles estavam orando pelos familiares que ainda não pertenciam a Cristo, por aqueles que estavam na prática no culto aos mortos. Naquela ocasião da Páscoa é onde o animismo mais se levanta, onde há mais sacrifícios, onde há mais esse culto, invocação aos mortos. E ali a igreja, aquelas 3 etnias ali clamando ao Senhor por libertação dos outros povos, clamando ao Senhor porque eles entendiam que estavam em guerra. E aí eu ficava pensando na nossa Páscoa aqui no Brasil, mesma coisa, não é verdade? Na Páscoa nós estamos clamando pela conversão do nosso vizinho, nosso patrão, não é assim? Nada, a gente está clamando pelo chocolate, pelo coelhinho da Páscoa, clamando por tantas coisas. Irmãos, por favor, entendam bem, eu acho importantíssimo esse momento família, mas nós não podemos perder o foco da nossa família. Quando estamos aqui comemorando a Páscoa, o que nos vem ao coração? Eu gostaria que o Espírito Santo te lembrasse na próxima Páscoa dessa palavra dessa manhã, que na próxima Páscoa você possa estar lembrando que ali no Togo, vamos pegar o Togo, mas não é só o Togo, ali no Togo estão sendo feitos sacrifícios. Final de ano, Páscoa é onde mais somem crianças. Aí não preciso falar o resto. Isso é sério. E eu quero dizer algo mais sério para você. Aqui do Nordeste brasileiro sai caravanas para o Benin para aprender a prática do voodoo. Aqui no Brasil isso já tem essa prática aqui. Nosso meio nós não sabemos, mas já tem. O príncipe das trevas, que tem os seus demônios ali, estão aqui agindo também. Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos em guerra. O nosso desafio da nossa vida cristã começa com os joelhos em terra, clamando pela nossa família, clamando pelos nossos futuros filhos que virão. Comece a clamar por eles, clamando pelos nossos filhos que já estão na escola, clamando pelos professores dos nossos filhos que estão na escola. Estamos em guerra. Você já parou para pensar nisso? Você está no meio de uma guerra ou você está de férias? Então acorde, porque o inimigo ele sabe que ele não está de férias, e ele sabe que Jesus está às portas, e ele sabe que Jesus está voltando. Lembre-se, o nosso campo missionário começa aqui aonde nós estamos e vai até os confins da terra. A nossa vida cristã, missões, ela começa e é regada pela oração do povo de Deus, pela igreja de Cristo. Mas nós temos um segundo efeito da presença do Espírito Santo em nós. O segundo efeito, podemos dizer que é a ousadia no nosso testemunho. Ousadia. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, ali no capítulo 2, versículo 4, diz o texto que eles começaram a falar em outras línguas. Alguns aqui nesse texto dão a ênfase no dom de línguas, dão uma ênfase no falar em línguas, mas a ênfase do texto não é essa, de maneira nenhuma, passa longe dessa. A ênfase aqui é o testemunho às nações que estavam ali presentes, que estavam ali reunidas. E ali tinha os pardos, metas, elamitas, povos que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, tinha romanos, tinha cretenses, tinha até árabes. As nações daquela época estavam todas ali reunidas. Meus irmãos, imaginem, todos aqueles ali povos ouvindo o testemunho dos discípulos nas suas próprias línguas. Diz lá no versículo 12, que aqueles povos estavam maravilhados, porque eles olhavam para os discípulos e viam que eles eram homens simples,
que eles não sabiam a língua deles, mas ali eles estavam ouvindo e tendo aquela experiência. Naquele momento o Espírito Santo usa os discípulos para dar testemunho do poder de Deus. As línguas entram como um testemunho, Deus capacitando aqueles homens para a transmissão da palavra, do Evangelho de Cristo. Ali aqueles homens são usados e ousados na transmissão da palavra. Aí lá no versículo 14 diz que Pedro se coloca em pé e começa a pregar com uma ousadia que ele nunca experimentou na sua vida. Eu fico imaginando aquela cena. E em África, ali, vamos pegar o Togo. O Togo eram 42 etnias. São, 42 etnias. É um país do tamanho do estado do Espírito Santo, pequenininho. Quando viajávamos para o norte, ia o presidente, às vezes, da convenção, pessoas que eram lá das líderes de missões, ali das igrejas, iam com a gente. Eles precisavam de tradutores lá no norte, porque não tem como eles aprenderem todas as línguas, mas falavam pelo menos 5 a 6 línguas das etnias, mas não conseguia pegar todas. Nós usávamos o francês, era a língua, a gente fala de ligação, dos colonizadores. Então no treinamento usávamos o francês e tal, mas lá para o norte eram outras línguas. E quantas vezes, não só lá, mas em outras experiências que nós tivemos, quantas vezes eu não pensava na experiência desses discípulos? Senhor, por que o Senhor, a sua misericórdia, usa um pouquinho a gente, não é para a nossa glória, não, para a gente ter mais facilidade para ensinar. Não é que é difícil, irmãos. Nesse encontro que nós estávamos lá no norte na Páscoa, eu estava pregando em francês, um estava traduzindo para o Lamba, outro para o Cocomba, e assim ia. A gente orava para o telefone sem fio chegar a mensagem lá perfeita da palavra de Deus. Mas não seria mais fácil a gente falar e cada um ouvir na sua língua? Seria maravilhoso, Mas Deus nunca me usou assim. Mas será que Deus não pode fazer isso hoje? O que vocês pensam? Será que pode? Claro que pode. Deus não está numa caixinha. Um pastor aqui do Brasil, ele foi convidado para pregar numa conferência no norte de Angola, fugiu o nome lá, Cabinda, é um pontinho que está lá em cima em Angola, quase não tem ligação com Angola, é uma pontinha que tem lá. Ele foi convidado para pregar numa conferência, ele passou um mês em Angola pregando em vários locais e terminava com essa conferência em Cabinda. Nessa conferência havia várias etnias presentes, e ele tinha alguns, não era só 2, não, tinha mais de 2 pessoas traduzindo para as diferentes etnias. E ali ele estava pregando a palavra, o evangelho de arrependimento, era um congresso evangelístico. De repente, um dos tradutores lá parou de interpretar, ele viu, mas ele disse que ele continuou pregando, ali em português. E os outros continuaram traduzindo. A etnia daquele estava lá no fundo, era uma das maiores etnias presentes. Uma etnia, a maioria não eram convertidos a Cristo, mas eles estavam lá. E aquele pregador começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. No final ele fez o apelo. E aí o pregador, ele conta, eu ouvi o testemunho da boca dele, ele conta que naquele dia, naquele momento, aquela etnia que o indivíduo tinha parado de traduzir, começaram a se contorcer lá naqueles bancos. Eles começaram a vir alguns arrastados, segurando, eram bancos de madeira, segurando nos bancos como se algo estivesse prendendo eles. Começaram a se arrastar até chegar na frente. E ali quase todo aquele grupo chegou à frente entregando a sua vida a Jesus. Foi uma comoção tremenda. E o pregador não entendendo nada, porque ele sabia que aquele tradutor era daquela etnia. Quando acabou o culto, ele foi procurar o tradutor. E o tradutor veio correndo até ele. Quando chegou o tradutor, antes que o pregador perguntasse, o tradutor perguntou para ele: aonde o senhor aprendeu tão bem falar o nosso dialeto? Aonde o senhor aprendeu? Aí o pregador levou um susto. Falou: não, eu estava pregando em português. Falou: não, nós estávamos ouvindo o senhor falar na nossa língua. E isso foi um testemunho para aquela etnia. E eu acredito no pregador, porque o pregador era meu pai.
Essa experiência aconteceu com meu pai ali, em Cabinda. E meu pai falou, foi a única vez que isso aconteceu no meu ministério. Nunca mais Deus me usou dessa forma. É isso que nós devemos entender, irmãos. O desafio na vida cristã é tão maravilhoso quando nós entendemos esse desafio, que nós nos tornamos unicamente um instrumento nas mãos dEle. Não somos nós, é Ele. Isso que temos que entender. E nós vivendo dias difíceis, e se nós não entendermos isso, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Se nós não entendermos essa verdade, só vamos continuar na nossa vida muitas vezes mesquinha. O Espírito Santo, Ele age como Ele quer, onde quer. O Espírito Santo nos capacita a testemunhar com aqueles que estão à nossa volta. Ele espera de nós unicamente que nós possamos dar o primeiro passo. Ele vai nos usar. Você já permitiu que o Espírito Santo te usasse para testemunhar no contexto onde Deus te colocou? Seja faculdade, seja com vizinhos, seja na padaria, onde Deus te colocou, você já permitiu que Ele te usasse? Jesus te ama. Olha, toma esse panfleto. Quando tiver um tempo, dá uma lida nele. Beleza. Se tiver mais tempo, testemunhe o que Jesus fez na sua vida. A maior mensagem é a sua vida. O que Jesus fez. A busca por uma intimidade com Deus, proximidade, é para um único objetivo: testemunhar. Porque quanto mais perto do Mestre, mais autoridade, mais ousadia você terá para usar, você terá para testemunhar, porque você saberá naquele momento que Ele não está lá na igreja, que Ele não está lá no seu quarto de oração. Você saberá que o Espírito, Jesus Cristo, estará ao seu lado, em você, testemunhando. É isso que Ele quer que nós saibamos. A cabeça daqueles homens era como alcançar as nações, como podemos ganhar essas pessoas, como nós poderemos chegar até eles. E Deus usou aqueles homens de uma maneira poderosa. Mas em último, tratando esse efeito da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é tão importante na nossa caminhada, é a certeza a quem eu pertenço e para onde eu vou. Essa certeza nós precisamos ter como igreja. A quem eu pertenço e para onde eu estou indo. Essa certeza, essa convicção é que vai nos capacitar a sermos fiéis até a morte. Seja o contexto que for, aqui na China, norte da África, Arábia Saudita, aonde for, essa convicção. No capítulo 3, o que acontece? Pedro e João, eles foram ao templo, e ali nós encontramos a narrativa daquela cura, do coxo, e logo depois Pedro começa a pregar a mensagem de arrependimento. Entramos no capítulo 4, Pedro e João, eles são presos, logo no início, na igreja ali, eles já são presos. E a partir daí nós vemos a igreja sendo perseguida, e temos a conversão de milhares de pessoas, e com toda essa perseguição, nós vemos uma igreja que não para, nós vemos uma igreja que só cresce e começa a se multiplicar. Aí chegamos lá no capítulo 6, a partir do versículo 8, nós encontramos o relato de Estevão, que conhecemos bem a história. Ali ele estava realizando grandes sinais e maravilhas. Aí chegamos no final do capítulo 7, já é o seu apedrejamento, onde as suas vestes são colocadas aos pés de Saulo. E ali nós temos as últimas palavras de Estevão no versículo 59. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no versículo 60 diz que, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E diz o finalzinho do versículo que com essas palavras ele adormeceu.
Que testemunho de Estevão, né? Ele fala as palavras de Jesus Cristo lá na cruz: Pai, perdoa-lhes. Meus irmãos, quando nós temos a convicção, quando nós temos a certeza a quem nós pertencemos, quando nós temos a certeza para onde nós estamos indo, que a nossa vida não é aqui, nós estamos de passagem, quando nós temos essa convicção que aquele que está do meu lado, que não conhece a Jesus, está morto espiritualmente, que o meu filho, muitas vezes dentro de casa, ele está morto espiritualmente, que a minha mãe, que a minha sogra, que o meu padrasto está morto espiritualmente, eu não terei problemas de se ajoelhar todos os dias clamando pela vida deles. Eu não terei problema de abrir a minha boca para testemunhar quem é o meu Senhor. Porque eu vou saber que se eu estou aqui é por esse objetivo, para ser uma testemunha. E uma coisa que eu acho interessante aqui nesse texto, quando a gente chega no capítulo 8, versículo 1. 8:1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samária, exceto os apóstolos, né? É interessante, Atos 8:1. O versículo que nós lemos nisso é Atos 1:8. Não é interessante vamos colocar esse trocadilho, né? Esse texto 1:8, aí chegamos no 8:1. 1:8, a igreja ela é cheia do Espírito Santo, para mostrar que ela é espiritual, para mostrar que ela está cheia de dons, para mostrar que ela é melhor que esse ou que aquele. Não! Em 1:8 a igreja ela é revestida do poder do Espírito Santo para chegar em Atos 8:1. Ela não abaixar a cabeça, ela saber a quem ela pertence, ela saber que a presença de Cristo agora está nela, através do Espírito Santo, capacitando, orientando, dando ousadia e estando pronta para enfrentar a perseguição que já tinha chegado. Somos capacitados por Deus para permanecer em pé no exército de Jesus Cristo, até a última gota, até o último suspiro, servindo ao nosso Senhor. Meus irmãos, isso é tremendo, e essa frase nos faz pensar em algumas coisas, né? Um certo pastor, bem experiente, fizeram essa pergunta para esse pastor: Pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Olha a pergunta que fizeram para esse pastor. Se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E aquele pastor experiente virou-se para esse grupo que estava perguntando e disse: não. Mas, se a igreja for mais fiel, com certeza ela será perseguida. Notem a diferença. Se a igreja for fiel, a perseguição virá. Tiago 4,4 diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se a igreja não está sendo perseguida hoje, não é porque o mundo é bonzinho. Se a igreja não está sendo focada hoje, não é porque o mundo mudou a sua atitude, não. É porque a igreja deixou de ser fiel à sua pregação. É porque a igreja deixou de ser fiel às Escrituras, à palavra de Jesus. Meus irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Nós nunca fomos enganados. Irmãos, é interessante que a igreja que é perseguida lá fora, ela não é enganada. Ela sabe disso, por isso que ela não para. Ela não para. A igreja quer ser perseguida? Não quer. Mas ela sabe que essa é uma consequência. E um dos princípios que rege a igreja não são os princípios que regem o mundo. Os nossos princípios são diferentes. Os valores que regem a igreja não são os valores que regem o mundo. Os nossos valores são diferentes. A perseguição da igreja não é uma opção, é uma consequência da sua pregação.
E aí, pensando no nosso contexto de Brasil, será que nós estamos preparados para chegar a uma perseguição que os irmãos já ouviram tanto, pastor Léo pregando, né, sobre a China, sobre as dificuldades, sobre as fugas? Será que nós estamos preparados para essa realidade? Não, Deus chamou o pastor Léo, chamou o Mateus, né, para eles estarem lá, né? Nós vamos ficar aqui orando. Não se engane, meu irmão, não se engane. A perseguição, eu creio que está próxima. Talvez não pensando como China, mas em outros sentidos a perseguição já está por aí. E aonde você vai dizer se você é ou você não é. Ou você pertence ou você não pertence. A peneira será ali, ó, né? Será aquele balançada. E ali é onde nós vamos mostrar a quem eu pertenço, a quem eu sirvo e para onde que eu estou indo. E não terei medo do homem, eu vou temer apenas o nosso Deus. E para terminar, eu gostaria de terminar com uma experiência. Aconteceu lá na África do Sul. A última Aliança Batista Mundial foi na África do Sul. E era para ter tido agora no Brasil na época da pandemia, né? E por causa da pandemia não ocorreu. E nós estivemos ali, foi na cidade de Durban. E foi uma experiência assim que marcou a minha vida. Marcou assim de uma forma que eu nunca vou esquecer. A começar por aquela reunião. Havia irmãos batistas de tudo que é parte do mundo, de todos os continentes do mundo, havia irmãos batistas ali. O tema daquela aliança foi Jesus à porta. E foi tremendo, irmãos, cada palavra, cada testemunho, os corais, né, corais de várias partes do mundo cantando. Aí eu ficava imaginando como vai ser no céu, né? Cada um cantando na sua língua, irmãos, indescritível, maravilhoso. Mas em uma das tardes, numa das plenárias, eles dividiram, né, o continente americano para um lado, europeu, né, aí o continente africano para um outro local. Aí, como eu trabalhava no africano com outros missionários, nós fomos juntos com eles. Nesse auditório haviam cerca de 2.000 líderes, né, dessas caravanas de vários países da África, né? A África são mais de 50 países. Então, de vários países do continente africano estavam ali. E foi assim, aquele início foi joia, né? Eles começaram a falar sobre o avanço do Evangelho em África, testemunhar, período do Ebola, né? Que pegou aquela Costa do Marfim, aquela parte toda ali, como que muitos irmãos na fé morreram, ajudando muitos enfermos, que foi triste, aquele período do Ebola. Aí depois dessa palavra, somou no púlpito um médico da Nigéria, e ele começou a falar da perseguição na Nigéria. Ele deu a introdução, aí ele soltou um vídeo, né, um telão imenso, aí ele soltou um vídeo. Naquele vídeo havia 3 a 4 jovens, né, ali ajoelhados. Aqui havia um de capuz, o outro encapuçado. Boko Haram, ouviram falar do Boko Haram, né? Já. Chamava um dos jovens, o jovem levantava sozinho, ele não era arrastado, levantava sozinho. O jovem chegava aqui, ele mandava deitar, um pisava nas pernas, o outro pisava na cabeça. Eles vinham com uma katana, um facão muito grande, degolava aquele jovem, empurrava em uma vala. Aí mostrava a vala, já tinha mais uns 2 lá dentro se contorcendo. Irmãos, quando isso acontecia, esse plenário de 2.000, mais ou menos, africanos, começaram a gritar, espernear. Uns caíam no chão deitados, de joelho, um clamor levantou naquele local. E outros gritando, né? Tira o vídeo, tira o vídeo. E aqui o médico não se moveu. A gente não se continha, o choro não tinha, as cenas eram muito fortes. E ele falando que eram irmãos, lá no norte da Nigéria. E o povo continuou. Aí quando chamou o segundo jovem, eu já não olhava mais, abaixei a cabeça orando e chorando. Nossos missionários aqui em prantos. Não tinha, todo mundo, não tinha um que não estava chorando ou clamando. Eu nunca vi aquilo, nunca vi um clamor daquele na minha vida, eu acho que eu nunca mais verei. E o médico deixou, passou todos
quando terminou, esperou a plateia acalmar, e ele disse para a plateia, né, falou, olha, não me entendam mal, eu não coloquei isso para que vocês tenham pena da igreja da Nigéria, de maneira nenhuma, mas para vocês saberem o que está acontecendo no nosso país, no norte do país. E o meu pedido aqui é que vocês orem por nós, não para que a perseguição pare, mas para que a igreja da Nigéria possa ser fiel até a morte. Já imaginou, irmãos? Já imaginou o que é isso? Já parou para pensar? Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido a nossa oração? Ah, Senhor, é aquilo que eu quero. Ah, Senhor, eu sou seu filho, eu quero isso. Ah, Senhor, olha, me dá isso. Ah, Senhor, eu preciso disso. Enquanto as nações estão indo para o inferno sem conhecer o amor de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. O desafio que nós temos como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, não é brincadeira. E começa onde o Senhor nos plantou. Ah, aquele grupo da Nigéria, só para, lembrei agora, a maior caravana na Aliança Batista Mundial do Durban era da Nigéria, a maior caravana. Acabando ali a aliança, todos eles voltaram para a Nigéria. Eles não estavam ali para aproveitar e fugir da Nigéria, não. O nosso povo precisa, há muitos que precisam do amor de Cristo lá. E eles voltaram para a Nigéria. Meus irmãos, que nós possamos deixar que o Espírito Santo, que já está aqui em nós, seja o presidente da nossa vida. Chega dele ser apenas o residente. Chega de apenas você buscar ele no louvor. Oh, como é bom, né? Ele quer ser o presidente. Sair por aquela porta nos conduzindo. De manhã, quando você levantar a orar, Senhor Jesus, que teu Santo Espírito me conduza nesse dia para eu ser testemunha onde eu andar. Ele quer ser o presidente. Que a oração possa ser uma prática no nosso viver. Que nós não possamos ter medo de abrir os nossos lábios, possamos testemunhar aonde estivermos, e que nós possamos ter a certeza a quem nós pertencemos, e a certeza que nós não somos daqui. Daqui a pouco, todos nós vamos partir, todos nós, podemos partir hoje, amanhã, não sabemos, mas todos nós vamos partir, que nós possamos chegar lá, e poder ouvir do Senhor, vinde bendito do meu Pai, que possamos ouvir dele essas palavras. Vamos fechar nossos olhos, todos que puderem. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã, mas eu sei que o desafio é grande. Mas essa manhã nós estamos chamando para o desafio da nossa vida cristã. Os outros desafios são secundários. O nosso, eu em Cristo, quem eu sou em Cristo vai influenciar os outros desafios. Como eu vou enfrentar os outros desafios? Quantos cristãos se desmoronam diante das lutas lá de fora? Quantos cristãos desanimam diante das lutas lá de fora? Quantos cristãos desistem diante das lutas lá de fora? Sabe por quê? Porque nunca enfrentaram o desafio pessoal diante do Senhor. O nosso primeiro foco é o nosso desafio com Deus. Intimidade, santidade, obediência, viver para Ele. Que nessa manhã nós possamos sair daqui com esse desafio para colocar em prática no nosso viver diário. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Eu creio que ela é tão clara aos nossos corações. Quantas vezes temos falhado? O Senhor conhece minha vida, eu não sou perfeito, Senhor. Como eu preciso de Ti, Senhor, como eu preciso crescer mais no Senhor. Por isso tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E peço, ó Pai, por cada um que está aqui nesta manhã, que nós possamos, ó Pai, aceitar esse desafio. Aceitar, ó Pai, a Tua palavra da maneira como ela é, simples, e colocar em prática no nosso viver diário. Sermos, ó Pai, um farol no meio das trevas. Sermos, ó Pai, uma testemunha fiel aonde o Senhor tem nos plantado.
E com certeza, Senhor, nós veremos os teus frutos. Completa em nós essa palavra, ó Pai. Continue abençoando essa igreja, continue abençoando os líderes dessa igreja, ó Pai, os anjos que o Senhor colocou aqui, Senhor. Continue dando sabedoria, discernimento, ó Pai. Ampliando, Senhor, que essa igreja possa ampliar cada dia as estacas dessa tenda, Senhor. E que esse bairro, que essa cidade possa ouvir que só Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.